Ela nasceu junto à Serra da Saudade, Dores de Indaia, Minas Gerais. Consolidou sua carreira em Brasília e hoje mora no Rio de Janeiro. É autora de 40 livros. Nossa entrevistada de hoje é a mineira Stella Maris Rezende. Está começando Impressões do Brasil. Eu quero encantar as pessoas, eu quero emocioná-las, eu quero provocá-las de certa forma. Eu acho que um pouco a função do artista é essa, não é? É incomodar. O cinema é uma grande arte, a pintura, o desenho, todas as artes são importantes, a televisão, mas a literatura, ela toca em determinados aspectos que são fundamentais para a busca da alma humana. Mestra em Literatura Brasileira pela Universidade de Brasília, Stella Maris é professora, cantora, atriz, artista plástica e dramaturga. Mas quando perguntada, diz que o que mais é mesmo é escritora, uma contadeira de histórias, fascinada pelas palavras e pelas entrelinhas. Sempre gostei de contar histórias. Era pequenininha e já me sentia encantada com as palavras. Chamava meus irmãos, vizinhos e primos e dizia, era uma vez, e essas palavras eram mágicas, a história vinha na hora. Eu fazia questão, como a gente fala lá em Minas, de inventar a história na hora, não preparava antes. Então, desde cedo eu descobri essa magia, esse poder que a palavra tem, e eu sempre soube que minha vida seria envolvida com isso, com essa magia que a palavra tem. Adorava escutar histórias de assombração também. Minha mãe me contava cada história de assombração assim, aterrorizante, né? As vizinhas, tudo isso me encantava muito. E na escola, aos 8 anos, eu tinha a professora Dona Marlene, que contava histórias na hora do recreio, e um dia pediu que nós fizéssemos uma composição. Hoje se fala redação, eu acho a palavra composição mais poética, mais bonita. E eu fiz lá quase 20 páginas de composição. No dia em que a Dona Marlene trouxe as composições de volta, eu vi que a minha estava embaixo de todas as outras. Pensei, Nossa Senhora da Badia, não gostou. Deixou por último. E ela foi devolvendo as composições. Quando chegou a minha vez, o que foi que a Dona Marlene disse? Brava do jeito que ela era, sisuda. Mas ela disse uma coisa legal. Ela disse, Estelinha, você vai ser escritora. Aquilo mexeu muito comigo, me calou fundo. E aí eu passei a frequentar o lugar mais importante da escola, que é a biblioteca, pois se eu ia ser escritora, eu tinha que conversar com os meus colegas, né? Aí danei a ler Olavo Bilac, Henriqueta Lisboa, Cecília Meirelles, Casimiro de Abreu, os contos de fada, a tradição, né, narrativa, né, tudo que havia dos irmãos Grimm, os contos de Andersen. E eu fui me apaixonando cada vez mais pela palavra e nesse dia, quando ela disse que eu ia ser escritora, eu fiquei metida, fiquei exibida, no sentido de saber que eu já sabia mesmo, verdadeiramente, qual era a minha vocação. Isso foi em Belo Horizonte, no bairro Salgado Filho, porque na verdade eu sou de Dores do Indaiá, né? Nasci ali juntinho da Serra da Saudade, Minas Gerais, Dores do Indaiá. Meu nome é Stella Maris, eu sou estrela do mar. Mas eu passei lá em Dores pouco tempo, poucos meses. A minha infância, na verdade, foi em Belo Horizonte, no bairro Salgado Filho. Minha mãe influenciou demais porque contava histórias para mim. Contava histórias de assombração e outras que ela inventava também. E contava, floreando, sabe? Multiplicando por 15. Cada história que ela contava, por mais simples que fosse, ficava uma história longa, linda.
ela gostava, ela criava metáforas. Foi uma coisa que me tocou muito também. E o meu pai, Mário Rezende da Silva, qualquer livro que eu quisesse ler, ele se sacrificava, deixava de comprar alguma coisa, mas comprava o livro para mim. Houve uma época em que ele comprou a coleção completa do Érico Veríssimo. Aí eu li tudo, qualquer livro que eu quisesse ler. Às vezes ele demorava um pouquinho, juntava o dinheiro, mas fazia questão de comprar todos os livros para mim. Então isso foi muito importante. Meu pai, né, me dando os livros, me dando esse suporte, né? Eu ter acesso ao livro dentro de casa, além dos livros da biblioteca, que eu nunca deixei de frequentar, e a minha mãe me contando histórias. Então, ativando a minha imaginação, os meus sonhos, a minha fantasia. Meu pai veio para Brasília primeiro, né? Naquela época a gente falava que Brasília era a capital da esperança. E meu pai estava com uma situação financeira muito ruim. Então ele pensou, vou para Brasília para recomeçar a minha vida. Depois de um ano foi que ele chamou a família para vir. E eu vim em 62, eu vim um pouco depois porque eu estudei num colégio interno em Andrelândia, que é sul de Minas. Estudei no SEAB, em Taguatinga, fiz lá o ginasial, né, que a gente falava na época. Depois fiz o curso normal também em Taguatinga. E eu sempre quis dar aulas, sempre quis lecionar também, português e inglês, literatura brasileira. Depois eu vim para a UNB, em 69, eu vim para a UNB, descobri o Cassiano Nunes, um grande poeta que me incentivou desde o início. E em 69 mesmo, eu aluna do Cassiano Nunes, ele publicou meus primeiros poemas no Correio Brasiliense. Então, minhas primeiras publicações aconteceram no Correio Brasiliense, por intermédio do Cassiano Nunes. Em 75, 78, eu escrevi uma peça de teatro chamada Corpo Tenso, Voz Passiva. Criei um grupo. Essa peça fez muito sucesso aqui em Brasília. Saiu muita matéria interessante sobre ela. E nessa peça eu cantava e atuava. E era uma peça interessante porque ela fugia do comum de peça literária. Era uma mistura de literatura com teatro, né? Então, tinha texto, tinha diálogo, tinha muita música, tinha poesia dentro. Então, era uma busca, né? Por meio de diversas artes, eu buscava essa intenção primordial que eu tenho, que é de encantar as pessoas, né? Eu quero encantar as pessoas, eu quero emocioná-las, eu quero provocá-las de certa forma, quero que elas pensem, quero que elas repensem, que elas reconsiderem. Eu acho que um pouco a função do artista é essa, não é? É incomodar, fazer com que a pessoa veja o mundo com outro olhar. Porque a linguagem comum diz coisas comuns que todo mundo vê. Mas o artista, ele mostra um outro lado do mundo que é muito mais interessante, que vale a pena ser visto e que faz com que a alma humana pense na sua condição humana, nessa perplexidade, o que é essa vida, para que nós viemos aqui, de onde nós viemos. Acho importante fazer com que as pessoas pensem sobre isso. Havia o programa Carrossel, né, na antiga TV Brasília, TV Manchete, né, acho que era TV Manchete que se chamava, isso em 78, 79. Eu assisti ao programa e pensei, gente, está faltando literatura nesse programa. Eu tive esse atrevimento de pensar nisso. E fui lá, procurei a produção e me candidatei a fazer um teste para contar histórias. Eu tive esse atrevimento de ir lá, né? E falei, eu sou escritora, já tenho um livro publicado. Eu já tinha um livro, aliás, eu já tinha 2 livros publicados. Dentro das Lamparinas e Temporã. Esse Dentro das Lamparinas é um livro de contos e Temporã é um livro de poesia para criança. E os 2 eram premiados.
Então eu fui, disse, eu sou escritora, gosto de contar histórias e eu acho que está faltando literatura nesse programa. Assim, com humildade, mas fui. E fiz o teste, fui aprovada. Aí se criou uma roupa para mim, um chapéu, vara de condão. Naquela época eu não usava óculos ainda. Aí deu certinho a fada. E eu entrava, cantava. Sou a fada estrela azul, voando nas asas do carrossel, trazendo a alegria de um mundo encantado que nasce da arte a romper o véu, que nasce da arte a romper o véu. Depois que eu cantava essa música, eu contava uma história, olhando para a câmera. Contava a história de cor. E eram histórias que eu tirava de livros clássicos, livros famosos de grandes autores. E no outro dia, esses livros eram procurados nas livrarias. Olha a força que a televisão tem. Isso me dava muito prazer, contar história, conversar depois com as crianças. E a Fada Estrela Azul fez muito sucesso. Eu era reconhecida nas ruas, trabalhava com a carranquinha, linguiça, o cacareco. Foi uma fase muito bonita na minha vida. Estudei na UNB durante 5 anos, quando eu fiz o curso de letras. Fiz um curso de letras de 5 anos, bem demorado. Fiz várias matérias assim, de curso de extensão, matérias que não faziam parte do programa, eu não era obrigada a fazer, mas que eu gostava de fazer. E conheci professores que me incentivavam muito, né, que diziam que realmente eu tinha vocação para a literatura. E depois fiz o mestrado em literatura brasileira. E no mestrado, a minha dissertação foi sobre literatura infantil. Eu me debrucei sobre a obra de Graciliano Ramos, que é um autor que eu admiro muito, que eu adoro. Então eu estudei A Terra dos Meninos Pelados e Histórias de Alexandre, do Graciliano Ramos, do Velho Graça. E quando eu li Vidas Secas, eu disse, é isso é grande literatura. Eu realmente nasci para escrever literatura. Quem sabe um dia eu dou conta de escrever alguma coisa, pelo menos próxima, pelo menos pertinho do que seja Vidas Secas, né? Eu acho que a gente tem que sonhar alto. Aí comecei a participar de concursos. E comecei a ganhar os concursos. E em 1986, eu ganhei um concurso que é um dos mais importantes do Brasil, que é tradicional, que é o Prêmio João de Barro. Ganhei com o livro O Último Dia de Brincar, que é um dos 100 melhores livros do século XX. No final do século XX, houve uma seleção promovida pelo MEC, pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e eles escolheram os 100 melhores livros do século. E o meu Último Dia de Brincar ficou entre, junto com Ziraldo, junto com Cecília Meirelles, Clarice Lispector e outros grandes autores, e o meu está lá. Então foi aí, a partir do Último Dia de Brincar, que eu comecei a ter mais confiança, né, no meu trabalho, que a gente realmente precisa desse retorno. Ninguém escreve para si mesma, né, só. É importante que eu goste, que eu sinta prazer, mas eu quero o retorno, eu quero o leitor, eu quero essa interação, eu quero interagir com ele, eu quero que ele me diga, né, se ele se emocionou ou não. Acho importante demais o leitor. Também porque eu sou professora, né? Eu quero que haja mais leitores no Brasil. Eu quero que o Brasil seja mais literário. E um Brasil mais literário é um Brasil mais consciente, mais inteligente, mais sensível, lê mais, questiona, né? Pergunta, se incomoda. Tudo isso é importante para mim também como professora.
Esse último Dia de Brincar foi muito importante porque ele deu uma guinada na minha vida, né? A partir dele eu ganhei vários outros prêmios. Ganhei prêmios com Alegria Pura, com Apaixonante Coração, A Filha da Vendedora de Crisântemos, A Mocinha do Mercado Central, A Sobrinha do Poeta, O Que Será Que Tem Dentro, O Sonho Selvagem, Sem Medo de Amar, que é o meu best-seller, é o meu livro que mais vendeu até hoje. Ele teve quase 30 edições e eu tenho em casa caixas e caixas cheias de cartas, porque naquela época não havia e-mail, que os jovens mandavam para mim comentando esse meu livro Sem Medo de Amar. Foi um livro assim, que fez muito sucesso. Ele foi publicado na década de 80 e eu recebi cartas de muitos jovens que conversavam comigo sobre o amor, sobre as dúvidas, a partir desse livro. E outros livros que fizeram sucesso, Maravilhosa e Inesquecível Ideia de Amar, A Menina Luzia. Eu sou uma pessoa tímida e muito observadora. E faço questão de não planejar nada quando eu vou escrever. Eu quero que a história aconteça. Eu escrevo qualquer palavra ali, a história vem. Eu faço questão de não planejar, porque antes de tudo, eu quero ser leitora. Eu quero me assustar. Então eu vou escrevendo e a história vai se fazendo. Não planejo. Eu sei que há autores que planejam, que fazem roteiro. Eu faço algumas anotações em cadernetinhas, em moleskines, faço. Mas aquilo ali é só mesmo um ponto de partida. Quando eu estou ali diante do meu laptop, antigamente era a minha Olivetti, que eu guardo até hoje, de lembrança, aí as palavras vêm e a história vai se fazendo. Eu vou me assustando com a história, eu vou criando as personagens. Eu imagino que vai acontecer alguma coisa e as personagens mudam completamente o rumo da história. Então, assim, o meu processo de criação é esse, eu não planejo. A história acontece na medida em que eu vou usando as palavras. Por exemplo, o meu livro Alegria Pura, que ganhou o prêmio Nestlé, que é um dos meus livros mais premiados também. Eu coloquei lá, de repente me veio a frase assim, alegria malsã? E eu nem sabia direito o significado da palavra malsã. Eu já tinha visto em dicionário, já tinha ouvido, não sabia direito o que era malsã. Mas a sonoridade da palavra malsã me encantou. Aí eu coloquei alegria malsã e fiz uma interrogação. Que é uma alegria doentia, que é uma alegria que não é tão legal, que está ligada a alguma coisa ruim. Depois eu fui ver esse significado direitinho, né? A partir dessa pergunta, alegria malsã, eu fui inventando a história de uma menina que gostava das amigas, as amigas eram distantes, ficavam distantes dela, e ela queria se aproximar das amigas, fazer amizade, as amigas não estavam nem aí para ela. E ela tinha um irmão que era lindo, um gatão lá da cidade. Então ela inventou para as amigas que ele gostava de cada uma delas. Inventou isso e pediu segredo. E um dia cada uma foi à casa dela, da Maurinisa, achando que iria conversar com ele. E era tudo um plano, uma vingança dessa personagem. Na verdade, ele era noivo já de outra pessoa. Então ela se vinga dessas amigas, fingindo que o menino, o irmão dela, gostava delas. Então essa história me divertiu muito. E ela foi muito elogiada pela crítica, porque a personagem não era má, ela era um ser humano, ela era contraditória. Todos nós somos assim, né? Somos bons e somos ruins. Então, ela armou essa vingança e no final eu termino. Alegria malsã pode virar alegria pura? Aí eu termino a história assim. Então, eu comecei com alegria malsã e terminei perguntando. Eu comecei e terminei com uma pergunta. Eu acho isso muito importante na literatura, perguntar. A literatura não está aqui, não existe para responder. Ela existe para ajudar a gente a perguntar. Todos os meus livros são importantes para mim, né? Porque cada um, numa fase da minha vida, me deram uma resposta,
uma inquietação especial. Mas quando eu escrevi A Mocinha do Mercado Central, que eu já morava no Rio, eu passeei por diversas regiões do Brasil ao escrever esse livro. Por quê? Porque a minha personagem, a Maria Campos, ela resolve sair de Dores do Indaiá, que é a terra onde ela mora, aí começa a passear em Brasília, começa a passear em São Paulo, no Rio, em São João del Rei. Em cada lugar que ela vai, ela muda de nome. Ela brinca com essa questão de mudar de nome, porque ela tinha uma amiga que sabia o significado dos nomes. Então, como ela sabia, essa amiga contou para ela o significado dos nomes, então assim, cada lugar ela fazia de conta que era aquele nome e agia de acordo com o significado do nome. Então esse livro me toca muito até hoje, me emociona muito, porque fala dessa questão da personalidade, né? E da importância que o nome tem. E esse livro foi lido pelo ator Selton Mello, que se apaixonou por ele e fez a apresentação desse livro. A apresentação do Selton Mello é um poema, deu um destaque muito grande ao livro, ele está tendo uma aceitação muito grande e está sendo um livro assim, que está me dando um retorno muito grande. E pelo fato da personagem ser corajosa de viajar, mesmo sendo tímida, mineira como eu sou, mesmo ela sendo assim, e ela ser corajosa de viajar sozinha pelo Brasil e agir de acordo com os diferentes nomes, isso me toca muito, me encanta muito. Eu acho que para o leitor jovem, vai fazer com que o leitor jovem atice a sua imaginação e pense, não que vá mudar de nome e se transformar em outra pessoa, mas que possa tentar, de certa forma, crescer como pessoa. Porque a literatura, eu acho que ela também tem essa função, né? De encantar e de melhorar o mundo, de melhorar o ser humano, né? A alteridade e o outro. Depois que eu leio um livro, eu não sou mais a mesma pessoa. Então, depois que eu leio A Mocinha do Mercado Central, eu posso imaginar que eu posso ser uma outra pessoa, quer dizer, a mesma Joana ou mesmo José, mas com um toque talvez mais sensível, mais amoroso, por que não? Se eu olho para uma escultura, se eu olho para uma pintura, por exemplo, quando a Maria Campos, a personagem, ela entra naquela biblioteca, no Real Gabinete Português de Leitura, lá na Rua Luiz de Camões, lá no centro do Rio, ela sente uma emoção muito grande que ela não havia sentido antes. Ela não gostava de ler. A personagem não gostava de ler. Quando ela entra na biblioteca, ela depara com os livros do Fernando Pessoa, ela descobre que gosta de ler. Ela achava que não gostava de ler. Descobriu que gostava sim, ao ler Fernando Pessoa, que dizia no poema, eu não sei quantas almas tenho. Então quando ela lê esse verso, não sei quantas almas tenho, e ela estava vivendo várias almas a partir dos vários nomes, ela se apaixona pela poesia. Eu acho que isso é fascinante, por isso que é um livro que está me tocando muito, me emocionando muito. A literatura é outra arte, ela tem outra dimensão, ela é mais meditação, ela é mais profunda, ela busca um outro jeito de olhar o mundo. Então eu vejo meus filhos, por exemplo, meus filhos adoram videogame, adoram cinema, né? E adoram ler também. E eu conheço vários jovens que gostam de diversas linguagens, o mundo eletrônico, a tecnologia, e tem também um momento para a leitura, que é diferente, que exige um certo isolamento, entre aspas, porque na verdade quando você lê, você não está se isolando, você está conversando com a humanidade inteira. Então é um momento em que você se sente mais próximo da alma humana. É uma arte que exige mais de você. O cinema é uma grande arte, a pintura, o desenho, todas as artes são importantes, a televisão. Mas a literatura, ela toca em determinados aspectos que são fundamentais para a busca da alma humana, porque ela é mais ambígua, você tem que imaginar mais.
Você tem que ir mais longe nos seus sonhos, na sua fantasia. Então há muitos leitores, quer dizer, há muitos jovens que falam que não gostam de ler. Quando eu era professora, que eu lecionava em sala de aula, agora eu sou aposentada, dou oficinas, né? Mas em sala de aula eu não trabalho mais. Eu começava o ano letivo, a maioria dizia que não gostava de ler. Mas cada dia eu lia um trecho de um poema, lia o trecho de um romance para eles, de um jeito cativante, não lia de um jeito qualquer. Lia com entonação, lia com emoção. No final do ano, todo mundo já estava gostando de ler. Daí a importância do professor que gosta de ler. Que se ele gosta, ele sabe um jeito de fazer com que o seu leitor também goste. O leitor descobre que ele gosta de ler, sim, ele não sabia, mas ele gosta. Porque a criatura humana nasceu para gostar de ler. A gente está lendo o tempo todo. Eu estou lendo o seu rosto, o seu olhar, estou lendo a paisagem, e assim eu leio o livro. É tudo uma coisa só. Agora é preciso que alguém revele esse mundo para algumas pessoas. Eu já nasci gostando de ler, algumas pessoas já têm mais dificuldade. Então, daí a importância dos grandes professores, que despertam isso, que mostram esse caminho.